Passo então para o doutor Luiz Cláudio explicar rapidamente, falar rapidamente a tal da doença silenciosa, né? A pessoa que não faz um check-up anual, normalmente vai levar muito tempo para descobrir que é hipertenso, né? É um problema que pode levar aí uma série de consequências, né, doutor? Exatamente. Ontem, dia 26, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E o que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial, nada mais, nada menos, ela é uma condição clínica onde os níveis tensionais eles estão acima de 14/9. Na grande maioria das pessoas, como bem falado aqui, ela é totalmente assintomática. Tem gente que acha que ela é uma doença sintomática, mas não, ela é uma doença assintomática na sua maior parte. E a hipertensão, a gente pode classificar ela como hipertensão primária, que a maioria da população tem, acima de 90%, 95% das pessoas têm o que a gente chama de hipertensão primária, que é aquela que a gente não consegue definir uma causa exata do quadro hipertensivo. E de 5% a 10% nós temos a chamada hipertensão secundária, que é uma condição que você tem por exemplo, você toma algum tipo de medicamento, você tem alguma doença endocrinológica, alguma doença renal, que eventualmente pode levar à hipertensão. A partir do momento que você trata essa causa, aí você tratou esse tipo de hipertensão. E as pessoas perguntam, muitas vezes, se a hipertensão tem cura ou não. Uma vez hipertenso, dificilmente a pessoa vai reverter a hipertensão, a não ser em alguns tipos de condições. Isso é muito difícil de ouvir. Você é hipertenso? Eu acho que eu vou fazer essa pergunta ao doutor e vai servir para muita gente que está em casa. Eu, muito jovem ainda, com 38, 40 anos, eu tive um pico de hipertensão, que é aquela coisa que bateu no 17/11, eu quase morri. Quer dizer, eu me senti muito mal. Tonto, né? zonzo, não tudo que você possa pensar. Enjoado. E tinha o Sancor, eu fui atendido no Sancor. Muito bem atendido, diga por sinal. Né? E aí eu fui num cardiologista e ele me receitou um remédio. Depois disso, eu nunca mais tive problema. Eu tomo esse remédio e mantenho a minha pressão. Quando ela sai do parâmetro do 12/8 ou do 11/7, mais ou menos, que eu tenho, tomando o remédio, é o 14/9. Eu já me sinto mal. Eu já não, né, já tenho, muita gente não sente. O senhor falou aí, uma vez hipertenso, nunca vai deixar de ser hipertenso. É uma hipertensão primária essa? Seria essa? Porque eu não tenho outro problema nenhum de saúde. Seria só essa? Na realidade, assim, pelo que você está falando, pelo seu relato, possivelmente deve ser uma hipertensão primária. Eu não tenho mais dados, logicamente, para lhe falar, mas possivelmente é uma hipertensão primária, que é a que tem a maior parte da população, como eu falei para você. 90% a 95% da população tem a hipertensão primária. Agora, parar de tomar remédio nunca, eu nunca parei. Quer dizer, isso nunca mais. O médico falou para mim, olha, é o resto da vida. Não deve, porque assim, o paciente hipertenso é aquele paciente que ele ele tem um gatilho, quando ele não controla muito bem a sua pressão, de desenvolver, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica. Então, assim, se você achar que está imune, eu não estou sentindo nada, vou parar de tomar o remédio, é aí que o problema vem. Porque tem uma coisa que nem eu falei para você, como a maior parte dos casos de hipertensão é assintomático, os pacientes, às vezes, quando eles vão no médico e é diagnosticada a hipertensão e ele tem que começar a tomar algum remédio, nem todo remédio ele é livre de algum efeito colateral. E aí a pessoa fala, poxa, o médico fala que eu sou hipertenso, eu não sentia nada. Aí eu começo a tomar um remédio e sinto algo, então ele desconfia às vezes do médico. Mas, assim, logicamente, a gente tem uma gama de medicações que a gente pode prescrever conforme o perfil do paciente. Só para não perder, você já retirou o medicamento de algum paciente? Às vezes o cara é meio obeso, sei lá, o cara é obeso e tal, então está com a pressão alta, de repente você retrai, vamos emagrecer, o cara vai e cumpre, né? Perde 20, 30 quilos, muda a alimentação, vai para a academia, não vou dizer que vira atleta, não precisa virar atleta, né? Mas passa a fazer exercícios regularmente, enfim, aí a pressão dele começa a ficar lá embaixo. Você já chegou a retirar o remédio? Já, né? Porque assim, é que nem você falou, você tem uma causa, né? Evidente. Você, na realidade, tem a hipertensão, você tem um fator genético, ou seja, se você tiver seu pai, sua mãe, quer dizer que você vai ser hipertenso? Não necessariamente, mas você tem uma grande chance. Agora, por exemplo, se você às vezes não tem ninguém na família, mas você é sedentário, você fica hipertenso,
o seu tipo de alimentação, você come com muito sal, né? Então, assim, são fatores que vão fazendo com que você desenvolva a hipertensão. E, logicamente, quando a pessoa ela faz uma mudança do estilo de vida, né, e ela se adequa, perde peso, faz atividade física, deixa de comer com menos sal, para de fumar, bebe menos, sem dúvida nenhuma, alguns pacientes eles vão voltar a ter uma normalização da pressão e aí você pode tirar a medicação nesses casos. Isso aí, no caso aí de pessoas que são hipertensas e elas gostam de tomar uma cervejinha, e eu conheço alguns que falam, hoje eu vou tomar uma cerveja, eu não vou tomar o remédio. Eu gosto de tomar minha cervejinha, mas eu tomo um remédio e tomo uma cerveja. Como é que é essa relação? Eu não paro. Você tem que continuar tomando remédio. Toma cervejinha, não tem problema. Você pode tomar sua cervejinha. Não, é aquilo que a gente fala, né? A bebida alcoólica, seja cerveja, uísque, qualquer outra, você não deve fazer uso em excesso. Até porque o em excesso ele vai fazer elevar a pressão agudamente. Então, o ideal, na realidade, é que você possa sim tomar a sua cervejinha, mas não esqueça seu remédio. Diga, Santana. Na verdade, o doutor já antecipou a resposta, uma pergunta que eu separei para fazer, com relação às causas, né? O senhor falou muito bem sobre o histórico familiar e também sobre o estilo de vida que é preponderante para a pessoa se tornar uma hipertensa, né? Tabagismo, os hábitos alimentares, sedentarismo, beber em excesso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais de detalhes. Quais são esses hábitos nada saudáveis, na verdade, que fazem a pessoa ficar hipertensa em casos até mais graves? Na verdade, assim, a obesidade, né, principalmente a obesidade mórbida, ela leva... Tem a ver com a alimentação. Ela leva uma gravidade maior, exatamente. Porque ele vai ficar sedentário, ele vai desenvolver toda uma síndrome metabólica, que é o diabetes que vem por trás. Então, assim, é mais complicado, né? Mas, assim, todas elas depende, todos nós somos um diferente do outro. Então, logicamente, vai ter fatores que vão influenciar mais algum grupo e menos outros. Então, isso é dependente. Mas a obesidade, o sedentarismo e diabetes, sem dúvida nenhuma, é o grupo que vai correr mais risco. Diabético e o sedentário? Sim. Ah, tá. O fumante também, né? Fumante também é o candidato à hipertensão? Sim, sim. Porque, na realidade, o tabagista, né, quando a pessoa ela fuma, a nicotina ela vai liberar adrenalina e noradrenalina na sua circulação. Isso, seus vasos, eles vão contrair, né? Eles contraindo, teu coração tem que fazer mais força para bombear o sangue. Além disso, quando o paciente ele é um tabagista confirmado, o que vai acontecendo? Dentro das artérias, você tem uma camada que é chamada de endotélio. E o endotélio, ele secreta uma substância que é o óxido nítrico, que vai fazer uma dilatação do vaso. Quando o paciente ele fuma, ele vai perdendo essa capacidade de fazer a dilatação. E, além do mais, vai liberando as outras substâncias, vai fazendo os vasos contraírem mais. Nessa época aí que eu deixei, eu era fumante. Eu fumei por muito tempo na minha vida e depois eu deixei quando deu esse problema, né? Mas existe também aquele problema emocional? Existe isso, da pressão alta? O cara é emocional. O estresse, né, do dia a dia, pô. Eu lembro que eles davam um comprimidinho para mim lá que me deixava... E a pressão descia. Existe isso, doutor? Entraria aqui nessa questão da hipertensão primária, não? Aquela que você olha para o cara e vê o cara, como é que esse cara pode ser hipertenso? Você vai lá, média pressão do cara está lá, 15/10, 15/9 e tal. A gente tem que dividir isso daí. Você pode ter um caso de um estresse episódico, a sua pressão ela vai poder, logicamente, naquele momento vai subir, porque a gente tem uma variabilidade da pressão durante as 24 horas. E você tem aquelas pessoas que são estressadas cronicamente. O tempo inteiro, seria isso. E quem é estressado cronicamente tem o potencial de desenvolver a hipertensão, sim. Aí como é que você define? Pô, o cara tem um pico e tal, está passando mal, chega lá para você e tal, você dá uma medicação, a pressão baixa, sério, pergunta, aconteceu alguma coisa, o cara explica, não sei o que, você fala, bom, esse cara aí, né, teve um problema grave aí, sério, esperava uma situação, a situação virou de ponta cabeça, o cara está completamente estressado, lógico, vai voltar, fazer alguns exames, normalmente é assim, né? Sim. Porque assim, o diagnóstico de hipertensão, logicamente, tirando algumas condições clínicas, a gente pode fazer, por exemplo, um paciente que chega num consultório com 20/12 de pressão, você pode falar, esse daqui é hipertenso. Né?
E, logicamente, uma outra pessoa que chega lá com 15/10, 16/10, pode ser que ela não seja hipertenso, pode ser algo momentâneo, né? Momentâneo. Então, você nunca faz, na grande maioria das vezes, o diagnóstico de hipertensão na primeira consulta, né? Você, na realidade, tem que aferir a pressão nos 2 braços, né? Preferencialmente sentado e depois deitado. E depois você marca uma consulta de retorno, onde ele vai trazer alguns exames para você tentar detectar se eventualmente ele pode ter hipertensão primária ou secundária, e você vai fazer novas medições. Se ele continuar com os níveis tensionais elevados, esse paciente realmente ele é hipertenso. E dependendo do grau de hipertensão, a gente classifica lá em grau 1, grau 2, grau 3, no grau inicial, a gente institui um tratamento só que a gente chama de medidas higienodietéticas. O que é isso? É deixar de comer com muito sal, fazer atividade física regular, perder peso. Ou seja, a gente não faz uma intervenção farmacológica nesse momento. Logicamente, pacientes que já têm uma hipertensão a partir do estágio 2, aí você tem que ter as medidas higienodietéticas mais a medicação. Muito bem, fazemos mais um intervalinho, tá certo? Um break rápido. Já já a gente segue aqui com o ponto de vista, em instantes. Muito bem, volta aqui o nosso ponto de vista. Eu queria dar sequência, porque a pergunta do Uriel Vilas Boas há pouco foi a relação, o problema da hipertensão nessa situação que estamos vivendo com o coronavírus, né? Bom, evidentemente que todo mundo que tem uma doença pré-existente pode ter uma complicação maior. Acho que a hipertensão não vai fugir disso, né, doutor? Não, na realidade, assim, os pacientes que têm algum tipo de cardiopatia hoje, eles têm uma letalidade em torno de 10,5%. O paciente que é só hipertenso, ele tem 6% de letalidade. O paciente hipertenso, ele é um paciente, querendo ou não, que tem uma cardiopatia. Então, ele vai estar exposto, logicamente, a um risco maior de complicações em decorrência do Covid. E por que isso ocorre? Existem algumas teorias. Primeiro, a teoria que você tem o seu sistema imunológico ele pode estar mais enfraquecido, as suas células de defesa, que são os neutrófilos, eles enfraquecidos, eles perdem a capacidade de eliminar o vírus, levando a uma replicação maior e, logicamente, ele levando a acometimento de outros órgãos, né? Por outro lado, o Covid ele é uma síndrome extremamente complexa. Ele é uma síndrome inflamatória, ele é uma síndrome que a gente acaba falando de vascular, porque a inflamação ela acaba pegando os vasos. Ele é uma síndrome trombogênica também, levando até a formação de coágulo nos vasos. Então, os pacientes hipertensos, e existem alguns trabalhos mostrando que você falou, eu devo ou não devo, às vezes parar de tomar medicação, agora não levando em consideração com a bebida. Por conta própria, jamais, né? Porque assim, o que acontece? Os pacientes hipertensos não controlados evoluíram pior do que aqueles pacientes hipertensos controlados. Então, assim, mais uma vez, nessa época de pandemia, que muitos pacientes deixaram de ir a consultório, é fundamental, na realidade, que se mantenha a medicação para evitar riscos e complicações maiores em decorrência do Covid. E essa relação aí, agora falando da cardiopatias mesmo, né, propriamente ditas, né? Essa questão do Covid, o Covid, eu já disse aqui publicamente que fui infectado pelo vírus, em casa todo mundo foi, e eu fui o que tive problemas um pouco maiores, né? Mas não tive, graças a Deus, aquela síndrome respiratória aguda grave, nada disso, né? E o pulmão tinha lá uma certa, com 20%, alguma coisa assim da Covid e tal. Acabei passando aí uns perrengues, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, está tudo bem, curado, aí, imunizado, sabe Deus até quando, mas vamos seguindo em frente. Porque o Covid, eu já percebi, várias pessoas falaram a mesma coisa, até o doutor Marcos Caseiro aqui, sentado aí nessa cadeira semana passada, também concordou comigo. Quando você tem alguma coisa que você acha que é alguma coisa relacionada ao coração, ou a pressão está subindo, ou é uma sinusite, como foi o meu caso, achei que era uma sinusite novamente e tal, mas é diferente. O Covid, ele traz sensações diferentes daquilo que você está acostumado a ter com aquele tipo de doença pré-existente que a pessoa tem, né? Eu não sei, em relação
aos cardiopatas, né? Eu tenho um amigo cardiopata, enfim, né? Grave, e que está em casa, sei lá, já 2 meses em casa, uma situação terrível, né, coitado? Mas tem que se segurar, né, doutor? É verdade, porque assim, o cardiopata em geral, ele vai ter uma reserva do músculo do coração, uma reserva miocárdica menor. E se você imaginar que o paciente ele é acometido pela síndrome do COVID e que vai existir todo um processo inflamatório, isso vai fazer com que o seu metabolismo ele acelere. E às vezes o seu coração ele não consegue suportar essa demanda metabólica maior. Um outro ponto é que a inflamação causada pela síndrome do COVID, ela também pode causar uma inflamação no coração, que é a miocardite. E isso pode levar a alguns tipos de arritmia e às vezes até alguma arritmia fatal. Então, todo cardiopata é importante, imprescindível que ele continue fazendo seu tratamento regular. Se eventualmente ele sentir algum sintoma diferente, não pode hesitar e tem que procurar sim o serviço médico. Doutor, existe um horário específico para tomar o remédio da pressão? Quer dizer, algumas pessoas tomam de manhã e outras tomam à noite. Tem pessoas que tomam 2 vezes, mas quando se toma uma vez só, existe um horário melhor para se tomar o remédio para pressão, ou de manhã ou à noite? Geralmente pela manhã. Pela manhã, né? Pela manhã, porque na realidade quando você acorda, então é como se fosse um carro desligado, a gente, né? A gente está dormindo, acordou, então todo o seu metabolismo, na realidade, ele foi ativado. Então, os picos, na realidade, de pressão, eles têm uma tendência maior a ocorrer na parte da manhã. Então, é fundamental que as pessoas tomem a medicação pela manhã. Existem particularidades, onde a gente também tem alguns exames que a gente pode detectar em que momento do dia que essa pessoa ela tem uma pressão mais elevada. E aí você pode, logicamente, adequar a sua terapêutica àquele momento. Mas quando a pessoa vai dormir e às vezes toma o remédio da hipertensão, o que acontece? A pessoa dorme, o metabolismo dela já cai. Então, assim, o medicamento da pressão ele vai fazer essa pressão cair mais, exceto os pacientes que são obesos, que têm a apneia do sono, e aí você tem condições que têm algumas particularidades que a gente pode também, eventualmente, dar um remédio à noite. Pronto, Santana. Registrar a nossa audiência aqui do Elias Carneiro, parabeniza, disse que é uma excelente entrevista hoje. Valeu, Elias, muito obrigado. E o Constantino Triguetas, ele disse que hoje ele foi na UPA do Macuco, na Afonso Pena, reinaugurada, para atender pacientes de Covid. Disse que encontrou ela vazia e achou estranho. Ele quer saber por quê. Bom, graças a Deus que... Uma boa notícia, né? Não estamos ainda no pico aqui, não é, dos problemas, e nem vamos chegar, né, se Deus quiser, né? A atuação dos prefeitos aqui, o Condésio, principalmente, que o presidente é o Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito Santos. Eu acho que os prefeitos atuaram muito bem, né, tomaram as decisões no momento certo, a curva está achatada aqui do gráfico, enfim, né? E se Deus quiser não teremos a implosão, né, do sistema de saúde, como você já disse há pouco, né? É a grande preocupação. O pessoal fica fazendo conta aí com 210 milhões de habitantes, não sei quantos mil mortos, 5 mil mortos e tal, não sei o quê, que na minha opinião são muito mais, né? Com a subnotificação, essas mortes em casa, que o doutor Luiz Cláudio acabou de citar aqui, enfim, né? Mas estamos evitando a implosão do sistema de saúde, né, doutor? Com toda certeza. Eu acho que assim, o importante é você ter esse backup de leito de UTI para utilizar. Quando a gente fala em leito de UTI, a gente tem que pensar também no recurso humano, né? Porque a gente vê que muitas cidades, elas já não têm o recurso humano, né? Não é só, às vezes, você ter ali a estrutura física de uma UTI, né? Você precisa, sim, ter... Além dessa estrutura física, você ter todo o recurso humano. E como a gente vê, você tem vários profissionais de saúde sendo acometidos pelo Covid. Muitos profissionais de saúde, né? Incrível. Tanto médicos como enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoas que vão fazer coleta de sangue. SAMU também, né? SAMU, né? No SAMU. Pessoas que fazem a limpeza desses locais, a gente vê muita gente sendo acometida. Então, isso o recurso humano nessa fase também, ele é muito importante. E a gente espera que, logicamente, numa situação, a gente compara isso com uma situação de guerra, você tem que estar preparado. Se você tiver que usar todos os recursos, a gente vai usar. Mas tomara que a gente não tenha necessidade de usar todos esses leitos, todos esses recursos
aí do decorrer da pandemia. Os EPIs é muito importante, que são os equipamentos de segurança, né? Que o médico usa, que a enfermeira usa, que o atendente usa. Nós estamos nesse protocolo, nós estamos bem nesse protocolo, doutor? Vou te falar, a nível de Brasil... De Brasil, né? de Brasil. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. A gente vê até em algumas situações locais também, onde você tem alguma disponibilidade, mas assim, só para você ter uma ideia, para tratar esses pacientes, houve um aumento do uso dos EPIs. Né? Então, você usava avental para determinadas situações, você usava máscara para determinadas situações. E agora, na realidade, você está usando para... Como vem muito paciente, você tem que usar isso. E às vezes você faz algumas trocas durante o período que a pessoa está de plantão, o que também aumenta o risco de contaminação. Então, a demanda hoje, o mercado nacional também não dispõe disso, houve uma disparada de preço. Então, assim, alguns hospitais que já começaram a ver lá na China que isso talvez fosse chegar no Brasil, já fizeram um preparo antecipado. Né? Mas para aqueles que esperaram a pandemia chegar, estão sofrendo com a necessidade de comprar e não achar no mercado disponível. Só colocar aqui, nós falamos de fake no início e há pouco tempo saiu aí um fake, né? Dizendo que, olha, se você comprar, alguém oferecer para você máscaras que venham da China, não use porque elas estarão contaminadas. A verdade é que 95% vem da China. Vem da China, esses EPIs todos, né? Que é uma coisa bobagem, incrível, né? É um desserviço isso, né? Claro que não. Lógico, Aí a as gente máscaras não vai são... usar, Não né? vai usar. Então é bom usar. a gente colocar, porque, gente, não tem. Até porque Agora, esse risco não existe. Nós estamos vivendo aí, eu estava fazendo uma continha rápida aqui, o 11º dia da saída do ministro Mandetta, né, Ministério da Saúde, a entrada do Nelson Teich. Né? Aliás, o que fazem de vídeo do Nelson Teich, algumas caras que ele faz, ele lembra muito o Mick Jagger, né? Sim. E o Mick Jagger, a gente reza para que o Brasil não tome outro 7-1 com a presença do frio, Mick né? Jagger, né? Agora, mudou tudo, né? As entrevistas coletivas mudaram completamente, não se sabe quem são os assessores dele, os dirigentes ali do Ministério, como tinha o Wanderson e o outro médico. Gabardo. Gabardo, era o outro médico, né? O Wanderson não é médico, enfim, um enfermeiro, mas com N especializações, um currículo espantoso, né? E o próprio Mandetta, que tinha uma facilidade enorme de comunicação. Mandetta é político, deputado federal, foi secretário de Estado, da Saúde, essa coisa toda, enfim. Uma coisa não implica na outra. É uma diferença enorme no quesito, especialmente no quesito transparência, me parece, né? Eu também. Eu acho que assim, numa situação como essa, né, de pandemia, quanto mais transparente, quanto mais informação você levar, né, isso é fundamental para a população. Tanto é a aprovação do Mandetta em todas as pesquisas. Por quê? Porque as pessoas sentiam confiança nele, embora logicamente ele não fosse um infectologista nem nada, mas a equipe na realidade municiava ele com as informações e ele tinha essa facilidade de comunicação, levando todos esses dados para a população. Então isso dava um pouco mais de tranquilidade. E foi justamente isso que acabou, na realidade, ofuscando um pouco o presidente, que ficou chateado. O Nelson Teich é um excelente técnico, mas realmente nesse quesito a gente vê que a comunicação dele não é tão boa quanto a do Mandetta, né? E a gente acha que também está existindo aí um período de transição no Ministério. Então, no meio da pandemia. No meio da pandemia, que não deveria ocorrer. Não dá tempo, né? Pois não, Santana? Só uma informação adicional, o nosso telespectador falou que ele estranhou que a UPA estava vazia, né? Eu acho que felizmente que está vazia, porque as pessoas não estão precisando desse atendimento, né? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ontem ele promoveu uma live pelo Facebook dele, e ele informou que 52% dos leitos de UTI estão ocupados, quer dizer, a cidade ainda tem muita capacidade para estar atendendo. E desse total de leitos que estão ocupados, 40% são de moradores de outras cidades, quer dizer, outros municípios não têm a capacidade de oferecer um atendimento tão importante assim, acaba trazendo esses casos para Santos. Mas
Felizmente, o número de casos ainda está dentro do controlável e a gente espera que continue assim. E para isso aí, a população tem que dar sua parcela de colaboração, de responsabilidade social para evitar contrair a doença e também evitar propagar o vírus para outras pessoas também. Bom, é verdade, uma situação realmente muito difícil. Eu mostrar um gráfico lá, mas assim, coisa de 3 segundos, né, com o Mandetta, o gráfico era destrinchado, região por região, capital por capital, estado por estado. Toda essa situação que nós estamos vivendo falava-se claramente nas subnotificações, né, nas dificuldades em comprar os equipamentos. O Mandetta foi muito crítico, espero que o mundo mude de postura, ele diz isso várias vezes, né? Por que a China tem que ser o único lugar do planeta, como lembrou aqui o Altair, que exporta para o resto do planeta esses EPIs, enfim. Mas estamos vivendo realmente uma situação muito difícil, muito complicada e, sinceramente, como eu disse há pouco, né, a consultoria Atlas Político, né, divulgou uma pesquisa, né, foi publicada pelo jornal El País, né, e o apoio ao impeachment do atual presidente subiu para 54%, segundo os números do Atlas Político. A popularidade de Sérgio Moro após a sua saída do ministério, que era de 51%, 52%, hoje está em 57%. E a popularidade do ministro Luiz Henrique Mandetta é hoje de 64%, 64%. Ou seja, o presidente arrumou tanta confusão, né, que ele conseguiu que o número de apoiadores ao impeachment crescesse para 54% e subindo, né, que o gráfico é crescente, né, e o apoio ao Sérgio Moro subisse de 51%, 52%, 6, 7 pontos aí para 57%, e o Luiz Henrique Mandetta mantém índices altíssimos, 64% para o ministro que saiu. Era uma coisa que não precisava mexer agora, né? Não podia, não é que não precisava, não podia. O foco é saúde, emprego e renda, né? E a economia. Esse é o foco, esse é o foco. Para não sair, porque o foco mesmo devia ser só saúde. Mas já que o pessoal também fica sem emprego, o pessoal tem na economia, agora política não é o momento, né? Não era. Muito bem. Altair, sempre prazer recebê-lo aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Doutor Luiz Cláudio, prazer recebê-lo. Muito obrigado também. Fazer outras entrevistas importantes em outras oportunidades, tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Santana está sempre aí atento, acompanhando a gente diariamente. E nós com você de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, 13h30. E a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV às 20h. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.